Esses dias eu me peguei pensando no filme do Queen. Ele saiu ano passado e só me vinha à mente como o dia que eu fui ver no cinema foi meio ruim pra mim. Então eu decidi assistir de novo e acabou que o filme é ainda pior do que eu lembrava. E eu não sou o maior fã de Queen hoje em dia. Eu ouvia bastante quando era mais novo, eu já fui roubado no show deles com Adam Lambert em 2015 no Rock in Rio, mas isso fica pra outro vídeo. E já usei algumas vezes o vídeo do Brian May fazendo unboxing do Monopoly do Queen pra ver se passava crise de ansiedade. Algo no fato de um dos maiores guitarristas da história, que tem um PhD em astrofísica extremamente entretido ao abrir um jogo de tabuleiro, me intriga e ao mesmo tempo me acalma. Working your way all the way up to the very expensive stuff here, which in the ancient British game is Mayfair and Park Lane. In this case, we have Knebworth Park and Wembley Stadium. Do que eu tava falando mesmo? Ah, do filme? Viu como essa merda é esquecível? Basicamente, tem um monte de coisa que não me desceu ao reassistir ao filme e este vídeo vai explorar os problemas do filme, falar bastante de cinebiografias bem feitas e também dar um exemplo de como eu escolheria escrever um filme sobre alguém famoso. Vamos começar pelo fato de que esse filme ganhou 4 Oscars. Entre eles, os de melhor ator e melhor edição. Eu não tenho nada contra a atuação do Rami Malek, as atuações do filme não são um dos problemas. Quanto à edição, tem umas cenas desse filme que são tão absurdas que viraram meme. A quantidade de cortes desnecessários em cenas de diálogos num ritmo que não tem muita lógica, que começa a fazer sentido quando se escuta que supostamente cada um dos membros da banda tinha que ter um número X de tempos de tela. Edição é algo subjetivo, mas já foi dito antes que ser um editor é um trabalho sem reconhecimento, porque quando você o faz bem, ninguém deveria notar. A história deve ser contada de maneira eficiente sempre. Então quando se tem tantas cenas com um pacing ruim no filme, eu não consigo ver sentido nesse Oscar de melhor montagem. Não que a academia tenha alguma relevância no argumento desse vídeo, porque o principal ainda tá por vir. O filme cai nessa coisa formulaica que é exatamente o que você esperaria de um estúdio que tem os direitos pra algo que é certo que vai dar dinheiro, e faz um projeto que não importa o que aconteça, tem um prazo pra estrear. Um dos cotados pra fazer o Fred Mercury era o Sacha Baron Cohen, que fez uns filmes interessantes aí, e teve alguns ótimos papéis recentemente. O Bryan Singer era o diretor original, mas foi afastado por uma série de problemas, e até mesmo o fato dos membros da banda terem seu dizer na produção atrapalha um pouco. O resultado é um filme extremamente previsível em quase todas as decisões artísticas, que parece querer abraçar todo o período desde antes da banda se conhecer até a descoberta da AIDS, e culminando numa cena de 20 minutos que reproduz o clássico show do Live Aid, que é uma cena interessante, mas não adianta muita coisa quando parece que demora uma eternidade pra chegar nela. Muita coisa foi mudada, principalmente datas e as interações da banda. Durante o Live Aid, o Fred não sabia que tinha AIDS, por exemplo. O ano do Rock in Rio foi trocado, o que não faz muita diferença, apesar de que poderia ter sido usado um pouco melhor na história e todo o drama da separação da banda sobre o álbum solo do Mercury. Os outros membros da banda já tinham álbuns solos antes mesmo disso. A criação desse conflito só ressalta o que eu mencionei antes sobre eles terem voz ativa na produção. Os outros membros da banda são retratados como anjos que nunca fizeram nada de errado, com as personalidades mais inofensivas do mundo. Tudo nesse filme tem um tom muito mais leve por uma série de motivos mercadológicos, mas isso foi uma das coisas que mais me incomodou. Todas as mudanças em acontecimentos e datas foram só isso. Mudanças. Nenhuma delas foi usada em prol do desenvolvimento da história. Outra coisa importante. O título do filme. Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Uma das músicas mais populares e interessantes da história. Faz sentido que esse seja o título. O que não faz sentido pra mim é como ela não importa nem um pouco na construção de um tema. O Fred sai pra fumar um cigarro, olha pro horizonte e volta com ela pronta. Como alguém que produz, eu sei que isso é extremamente realista, esse momento em que você acende um cigarro, olha pro nada e deixa sua mente ir até onde ela precisa ir pra criar. Mas o que vem depois é reduzir esse conceito de criação e produção desse sucesso a uma montagem anos 90 dela sendo produzida e a uma piada que foi exaustivamente usada no marketing no filme. What is that? It's an epic poem. It goes on forever, 6 bloody minutes. Pity your wife if you think 6 minutes is forever. Teve também um fenômeno curioso onde vários canais do YouTube lançaram vídeos onde mentiam sobre ouvir a música pela primeira vez e gravar a reação. Os canais de react realmente são um buraco do YouTube que eu gostaria de jamais ter conhecido. Em suma, Bohemian Rhapsody é só isso. Um filme esquecível feito de maneira industrial com uma trilha sonora que garantiu o sucesso do filme, pelo menos financeiramente. E uma maneira que eu vejo de ilustrar tudo isso melhor é simplesmente falando de outros filmes melhores. Quando eu penso em cinebiografias e o potencial delas como filme, me vem à mente 2 filmes sobre a mesma pessoa, que pode não ser um dos maiores rockstars da história da humanidade, mas teve a sua relevância e sua vida controversa o suficiente para preencher livros e gerar filmes. Steve Jobs e Jobs. O mais fraco dos dois é estrelado pelo Ashton Kutcher e sofre de muitos problemas similares aos do filme do Queen.
O roteiro tenta abranger desde a época da faculdade do fundador da Apple, passando pelos problemas da empresa, seu afastamento e a sua volta com o lançamento do iMac. Uma série de cenas que cairiam bem se fosse um documentário dramatizado, mas que em comparação ao outro filme é bem sosso e novamente esquecível. E pra mim, a qualidade de Steve Jobs, de longe o melhor dos dois e um dos meus filmes preferidos, não cai somente nas ótimas performances do Michael Fassbender e da maravilhosa Kate Winslet. É o roteiro do Aaron Sorkin. O Sorkin é um roteirista que de uns anos pra cá pulou de séries de sucesso na TV para ser totalmente prolífico em Hollywood. Ele tem um estilo bem característico, mas principalmente sabe escrever um excelente filme. Os diálogos, por exemplo. A marca dele é bem visível. É comum os personagens se atropelarem e acontecerem falhas de comunicação, o que é sempre usado a favor do desenvolvimento dos temas do filme. Para exemplificar, uma cena de cada filme agora, ambas sobre o mesmo tema, o nome da empresa Apple. Apple. Excuse me? Apple like the fruit? The fruit of creation. Apple. It's simple but sophisticated. It comes before Atari in the phone book, too. Who's this one? Alan Turing single-handedly won World War II and for an encore invented the computer. He won't be part of the campaign, though. Why not? Because you just had to ask me who he was. He killed himself by taking a bite of a poison apple, Alan Turing. His name should be on the lips of school children. The rainbow flag apple with a bite taken out. That's where it came from? No, we picked it off a list of friendly-sounding words. It wouldn't be great if that had been the story behind it. Outra coisa que parece passar despercebido, mas que faz uma diferença enorme é o foco no arco dos protagonistas. Enquanto Jobs tenta abraçar o mundo e contar toda a história de vida do homem, a versão melhor começa no lançamento do Macintosh, com coisas dando errado e o Steve lidando com isso com diálogos que exploram perfeitamente a caracterização do personagem. Outra parte relevante é a relação dele com a filha. Ele nega sequer a legitimidade da paternidade, mas na conclusão do primeiro ato ele se conecta com ela por conta do Macintosh. Essa cena inclusive tem um interlúdio que eu acho simplesmente maravilhoso. Enquanto Jobs mostra a agressividade profissional do personagem da maneira mais simples possível, com ele gritando e demitindo pessoas numa sala da empresa, o Sorkin escreve uma cena simplesmente incrível. O contexto é o seguinte: a mãe da filha dele está discutindo com ele sobre como ele paga uma quantia ínfima de pensão, mas eles são interrompidos pela equipe que estava tentando resolver o problema da apresentação do Macintosh. O consenso é que não seria possível consertar a tempo da apresentação, então ele simplesmente diz que vai nomear um a um os responsáveis pela demo e pedir para eles se levantarem. Ele vê um disquete numa camiseta e manda a assistente arrumar uma camiseta branca de qualquer jeito. A tensão escala, a trilha sonora aumenta e então... Eu realmente amo esse filme. Ao fim do filme, que elegantemente fecha com o lançamento do iMac, sua relação com a filha ainda é conturbada, mas de uma maneira muito mais madura. Enquanto no primeiro lançamento tudo era uma questão de tempo, com ameaças e comportamento abusivo praticamente, aqui ele se recusa a entrar no palco antes de uma conclusão para a situação com a sua filha. Para pontuar, enquanto o outro filme começa com Ashton Kutcher envelhecido apresentando o iPod numa cena cafona com cara de documentário, é assim que o Sorkin escreve sobre o mesmo iPod. Gonna put music in your pocket. What? 100 songs. 1,000 songs. 500 songs. Somewhere between 500 and 1,000 songs, you're carrying around a brick-playing cassette tape. We're not savages, so I'm gonna put 1,000 songs in your pocket. Can do that? Outra coisa que ele usa muito bem é a estrutura não linear de roteiro. Sempre em momentos pontuais, de modo que a cena presente tome outro contexto totalmente diferente. Tudo isso também é visível em A Rede Social, que é dirigida pelo incrível David Fincher. Os diálogos rápidos e propositalmente confusos, a estrutura não linear e até de maneira quase mais poética o arco do personagem. No início do filme, Mark Zuckerberg está tentando entrar num clube e ser aceito. Ao final do filme, ele é o dono do maior clube do mundo. E isso definitivamente não é um acidente. Quem sabe se tivesse sido feito por outras pessoas, o início do filme não fosse uma cena da primeira vez que o personagem tivesse tido contato com um computador. Ao invés disso, o resultado é outra cinebiografia incrível. De bônus aqui tem também o filme que, além de escrever, o Sorkin dirigiu, Molly's Game, onde uma das minhas coisas preferidas nele tem um destaque maior. A maneira que ele escreve sobre poker é extremamente interessante tanto para quem nunca jogou quanto para quem ama o jogo. E isso é muito difícil de se fazer. E como eu não vejo um futuro próximo onde eu possa falar desse filme aqui, porque o método Sorkin não é e não deveria ser o único jeito de se fazer uma biografia boa no cinema, tem um filme que eu nunca vi ninguém falar sobre, mas eu gosto bastante muito por causa do tema, Borg vs McEnroe.
Eu acho que pouca gente sabe disso, mas um dos meus esportes preferidos é o tênis. Eu já vi uns 2 jogos do Nadal ao vivo e apareci no Sport TV derretendo sob o sol durante uma das transmissões das Olimpíadas. Eu acho que tem muita coisa pra explorar no roteiro, como a elegância do jogo, a história rica dos torneios e as muitas clássicas rivalidades. No momento que eu tô escrevendo esse vídeo, nós ainda temos a maior rivalidade de todas, com os 2 jogadores perto dos 40 anos e ainda dominando nos níveis mais altos do esporte. E esse filme explora o conceito de rivalidade, a narrativa da dualidade de 2 personagens diferentes em quase todos os aspectos. Tudo culminando no acontecimento que por si só já é um tanto quanto cinematográfico, a clássica final de Wimbledon de 1980. O Wimbledon é o mais tradicional dos 4 Grand Slams de tênis, jogado na grama na Inglaterra. O Federer é o maior campeão da história, mas em 1980 o Borg, o sueco frio e calculista, tinha sido campeão 4 vezes consecutiva e nessa final, para buscar o recorde, enfrentou o esquentadinho McEnroe, apropriadamente interpretado pelo Shia LaBeouf. É basicamente a mesma fórmula de Rush, mas pra mim nesse caso funciona muito bem. Pra quem gosta de tênis ou passou a se interessar agora, outro filme que eu nunca vejo ninguém falar sobre, mas eu amo é o 7 Days in Hell. Sério, vamos procurar esse filme. E como a internet é a terra do não gostou, faz melhor, esta é a hora que eu digo exatamente como eu faria melhor uma cinebiografia do que o filme do Queen. Certo, para esse exercício nós precisamos de uma pessoa famosa. Alguém que eu conheça bem a história, obviamente, que tenha um nome reconhecível e uma vida com muitos acontecimentos interessantes. Provavelmente uma pessoa que usa faixa na cabeça às vezes. Exatamente, John Mayer. Eu não vou perder muito tempo falando disso, mas basicamente eu gosto muito do Mayer e às vezes isso entra no roteiro de uma maneira que nem mesmo eu tava prevendo. Pra quem tiver interesse em saber mais um pouco sobre a carreira dele, eu vou deixar o link do mesmo documentário que eu assisti, que foi montado inteiramente por um fã de maneira bem profissional. Mas agora que nós temos alguém em mente, podemos imaginar exatamente como seria feito um filme passável com ele. Provavelmente começaria com Mayer ganhando uma guitarra pela primeira vez, treinando com o passar dos anos, começando a carreira com dificuldades até estourar com o primeiro álbum, e ter como conflito principal as polêmicas derivadas dele ser extremamente promíscuo e das entrevistas da época que ele andou falando bastante merda e acabou tirando o tempo morando em Montana. Isso tudo é tão previsível que eu cheguei nessa parte do roteiro do vídeo e simplesmente digitei essas palavras. E é isso que muito provavelmente sairia de um roteirista contratado para fazer a parte dele num projeto de um estúdio que só quer lançar um filme sobre o Mayer, porque o nome dele e a trilha sonora poderiam trazer algum lucro. Mas agora, depois de tudo isso que foi discutido neste vídeo, eu acho que dá pra extrair uma excelente história de um período muito mais curto e específico. Depois de 4 álbuns de sucesso, as coisas começaram a virar um pouco pro Mayer. A repercussão negativa das entrevistas é um ponto de partida interessante, principalmente porque já começaria com um personagem complexo, que por sorte tem como fonte de inspiração um cara que fala muita coisa utilizável em diálogos interessantes. O álbum que ele produziu nessa época, trancado num estúdio e na maioria das músicas completamente acústico, é o melhor dele no que diz respeito às composições. É o que tem desenvolvido as questões mais interessantes sobre a vida e como nós reagimos ao mundo em nossa volta. Principalmente Wall Grace. Eu já fiz um vídeo sobre essa música, o link vai estar na descrição, mas basicamente ela é uma música narrativa sobre um homem que resolve construir um submarino caseiro, sendo totalmente desmotivado pela família e pelos amigos. A metáfora aqui é clara e usada do jeito certo, ela poderia ser desenvolvida como uma subtrama com uma vida toda própria para ela. De brinde, já estabelecemos que é totalmente ok mudar algumas datas para o melhor do desenvolvimento da história, e logo depois disso Mayer teve um problema nas cordas vocais. Tem algo de interessante sobre um cantor e guitarrista que não pode cantar e pode se encontrar nas raízes quando tudo que ele pode fazer é tocar guitarra. Aliás, sem querer eu acho que eu escrevi o roteiro de um quadrinho agora. Então, se por algum motivo você odiou esse vídeo, pode esperar que ano que vem você vai ter a chance de comprar essa HQ e falar como ela é uma merda. Tchau. Olá, meu nome é Felipe Peters, eu sou roteirista e eu faço uns vídeos pro YouTube. Se você gostou desse vídeo, se inscrever, deixar um like e comentar ajuda bastante na divulgação dele. A quem interessar, minha primeira graphic novel agora tá oficialmente à venda. A Era é a história de uma mulher tentando recomeçar a vida depois de um acontecimento trágico. Ela custa R$40 com o frete incluso e esse pôster lindo. Pra quem quiser comprar é só trocar uma ideia comigo pelo Instagram ou pelo Twitter que vão estar na tela e na descrição. Como eu não tenho um Patreon ou Apoia-se, provavelmente nunca vou ter, esse no momento é o melhor jeito de apoiar a produção de vídeos. Além de comprar essa HQ linda, é claro. E é isso, obrigado pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. This ain't ukulele. This ain't you and me singing merrily. This is you and me eating scarily.